Você tem 3 motivos para ler a Bíblia todos os dias. Na verdade, você tem dezenas de motivos, mas eu vou destacar aqui hoje 3 motivos especiais que, se você entender, se você aplicar, a sua vida vai mudar completamente, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Jesus vai ser completamente transformado. Então é importante você acompanhar todo esse vídeo aqui para entender esses 3 motivos e o porquê de cada um deles. Eu já vou pedir agora aqui então para você deixar sua curtida, para você se inscrever aqui no canal, porque tem muitas pessoas que estão acompanhando, mas não são inscritas. Então, que você possa se inscrever, porque ajuda demais, é de graça e vai ajudar com que esse conteúdo que é tão importante chegue a mais pessoas. Pessoas que estão precisando realmente dessa palavra, desse auxílio e dessa orientação. Então vamos lá. O primeiro motivo pelo qual você deve ler a Bíblia todos os dias é para saber quem você é. Exatamente. Para você se encontrar, para você se entender e saber qual é o seu rumo, qual é a sua missão. Você deve ler a Bíblia todos os dias. E tem algumas passagens aqui que vão ajudar você a compreender o porquê desse motivo, o porquê que só através da leitura da palavra você entende quem que você é. A primeira passagem, ela está aqui em Gênesis 1, na criação do homem e da mulher. Gênesis 1, verso 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, essa passagem aqui, ela diz quem você é. Qual é a sua identidade? Você é criatura feita por Deus à imagem dele, ou seja, mais do que criatura, mais do que criação, você é filho, filho de Deus, e você carrega a imagem dele. E ninguém pode tirar essa identidade de você. Então, uma outra passagem diz aqui, qual que é o efeito dessas palavras? Qual que é o efeito de ler essas definições, essas leis, ler o que Deus fez lá atrás por nós? Qual é o efeito que isso causa na gente? Está aqui em Salmos 119, no verso 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o que a gente entende a partir disso? Ninguém, além de quem criou você, pode dizer quem você é. Ou seja, ninguém, além de Deus, tem o direito de interferir na sua identidade. Você é filho, você é filha do Senhor que criou todas essas coisas. E a palavra dele é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Então aquele que te criou, aquele que sabe quem você é aquele que sabe qual caminho você deve seguir. E onde que você vai aprender sobre esse caminho? Onde que você vai entender melhor? Como é que tá, onde é que está o manual? Na palavra dele, na Bíblia, que você deve buscar e ler todos os dias. Vamos lá. O segundo motivo, que é muito importante também. O primeiro motivo foi para saber quem você é. O segundo motivo, para saber quem Jesus é. Quem é esse que te criou, que fez tudo, que morreu por você? Como é que você compreende o caráter? Muitas pessoas vão me dizer: ah, Jesus morreu por você. E você deve se indagar: tudo bem, ele morreu por mim, mas quem ele é? Para conhecer melhor a ele, para entender melhor a história, para saber um pouco mais da definição de quem ele é, você também vai buscar aqui na Bíblia, você também vai buscar na palavra. E Jesus, ele é tão grandioso, ele é tão infinito, que
vai demorar a eternidade toda para nós compreendermos quem Ele é de fato. Então não perca o seu tempo, comece a ler a Bíblia hoje para buscar a revelação de quem é esse homem e esse Deus também. Jesus, ele é homem e ele é Deus ao mesmo tempo. Tão maravilhoso, para conhecer mais dele. Diz aqui em João, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso aqui é maravilhoso. Tem uma frase do pastor Douglas Gonçalves, que é do Ministério de Jesus Cop, que ele diz assim: a Bíblia é o único livro que você consegue ler com o autor do seu lado. E a Bíblia não é somente um livro em si, mas você lê não somente com o autor da Bíblia, mas você lê com o autor da vida, você lê com o autor de todas as coisas, aquele que te criou e aquele que criou o mundo que você vê. Você entende que você consegue ler com ele ao seu lado. E é por isso que você deve buscar com tanto zelo, com tanto amor, com tanta curiosidade. Sabe, se você nunca sentiu desejo, se você tem medo, eu já ouvi algumas vezes as pessoas terem medo de ler a Bíblia e de buscar essa palavra. Não tenha medo, seja ousado, busque. Eu não sei se tem alguma Bíblia aí na sua casa, mas hoje em dia é muito fácil. Baixe um aplicativo e comece a ler essa palavra. Outra passagem muito importante está aqui em João 14, no verso 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. É através da Bíblia que você entende o caráter de Jesus. Esse homem justo e inocente que tomou a sua culpa e a minha e morreu no nosso lugar. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente entende como nós podemos nos assemelhar, buscar a ser como Ele, em gratidão e viver nesse propósito eterno. E o último motivo é para você ler a Bíblia, é para você entender o mundo, para você entender a realidade, para você entender as coisas que acontecem ao seu redor. Não só no seu ciclo social, não só na sua família, não só no seu trabalho, mas você vai entender o que acontece em toda a sociedade. Não só a nível regional, municipal, no seu país, mas você vai entender como é que funciona o mundo todo, através da Bíblia, através da palavra de Deus. Você vai entender como que diversas profecias se cumpriram e muitas outras estão caminhando para que sejam cumpridas. E a última passagem que a gente vai ler aqui hoje está aqui em Apocalipse 1, no verso 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Somente lendo a Bíblia você entende quem você é, quem Jesus é e o que é esse mundo que está ao seu redor. Ela vai ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, a sua vida vai mudar. Você não vai mais se sentir perdido, você não vai se sentir mais desnorteado. E o mais importante, você vai conhecer muito mais daquele que te ama. Então, leia a Bíblia todos os dias. Eu recomendo para você que nunca leu, se você nunca teve esse costume, ou se você tem o desejo de começar e não sabe por onde, eu recomendo para você, de maneira prática, que comece lendo pelos evangelhos. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois você pode dar sequência na leitura. Primeiro leia todo o Novo Testamento a partir dos evangelhos. Porque aí, quando você for ler o Velho Testamento, você vai compreender como que Jesus ele já estava presente
Ele já estava presente, cuidando e intercedendo por nós, desde antes da criação. Ele já nos amava e Ele nos ama até hoje.